Abacuque 2:2 nos diz: O Senhor me respondeu, escreve essa visão em tabuletas de pedra para a leitura corrente. É óbvio que a mensagem hoje em dia não é mais transmitida por pedra, mas sim por dispositivos como esse, que são muito mais ágeis e transferem a mensagem ao mundo inteiro em poucos segundos. E aqui na igreja não é diferente. A igreja tem usado desses meios de comunicação para pregar o evangelho. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando apenas de pastores e líderes, eu estou falando de pessoas como eu e você. E nós, como igreja, estamos conseguindo pregar o evangelho? A igreja tem atingido seu objetivo nas redes sociais? Quais são os desafios que a igreja encontra na pregação do evangelho hoje nas redes sociais? Como ela tem se portado frente às questões externas a ela? E como nós reagimos à posição da igreja? E é isso que você vai ver no programa de hoje. Porque, #isso é fato. A gente veio até Jacareí, na Rede Novo Tempo de Comunicação, porque hoje acontece aqui o GAME, que é um evento global de comunicação digital. E a gente vai conversar com algumas pessoas aqui para saber um pouco dos riscos que a gente corre através do evangelho pela comunicação digital. A gente está aqui com o pastor Williams Costa Jr. No evento GAME e ele vai explicar para a gente até que ponto o evangelismo através da comunicação digital pode afetar a igreja. Pastor, o que você acha sobre isso? Eu acho que evangelismo, ou seja, proclamar o evangelho, ela nunca prejudica a igreja. Agora, o problema é quando as pessoas que dizem que fazem evangelismo, elas têm algumas interpretações particulares de pontos fundamentais da palavra de Deus. Então aí, quem proclama a palavra de Deus de acordo com os princípios bíblicos, essa pessoa deve ser muito conhecedora do que diz a Bíblia. Porque tudo aquilo que a Igreja Adventista acredita está enraizado na Bíblia e é o resultado de anos e anos de pesquisa, de estudo e de todo um contexto profético, histórico, para poder a gente chegar onde a gente está. Quem comanda a máquina diz se o carro vai ser um meio de transporte ou se ele vai ser uma arma, né? E o bom senso ele cabe, e um congresso como esse, ele visa falar sobre a utilização com sabedoria desses meios aqui, porque a gente pode usar o mesmo meio para promover o reino de Deus, ou pode se promover, ou pode lançar sombra e mácula sobre a imagem da igreja. Então, a forma como a gente usa, você tem que ser ponderado, uma pessoa sim atualizada, sim conectado, sim falando a mesma linguagem. Sim, mas informada, né? Informado, mas você tem que ter um conteúdo que ele seja relevante, você tem que ter uma mensagem que seja convincente, que ela seja e atitudes que sejam baseadas nos princípios da palavra de Deus. Qual que foi o objetivo, qual que foi a causa de ter trazido o GAME para o Brasil? O GAME é uma iniciativa mundial que o Brasil trouxe, porque o GAME, essa Global Adventist Internet Network, é uma rede que usa as pessoas que lidam com a internet para poder, através dessa rede, falar do amor de Jesus. Então o objetivo do GAME sempre é descobrir ferramentas, descobrir maneiras de levar as pessoas a conhecer o amor de Jesus, para que elas saibam usar de forma adequada essa ferramenta poderosa que é a rede social, que é a internet, que é a web. Hoje nós estamos aqui com uma viciada em internet. Vamos conversar com ela um pouquinho sobre mídias sociais, utilizando uma rede social, que é o Skype. Essa é a Fabiana Bertotti, blogueira e autora de 2 livros. Confissões de uma Viciada em Internet, é o 2º livro dela. Oi, Fabi, tudo bem? Olá, gente, tudo bom? Prazer ter você aqui, poder falar com você. Conta um pouquinho, Fabi, como é que foi escrever um livro confessando ao mundo que você é uma viciada em internet? Foi dolorido não escrever, mas primeiro admitir, confessar, porque geralmente a gente não gosta de confessar fraquezas e confessar qualquer vício é uma fraqueza, né? A gente se sente menor do que o vício. Então foi quando eu preciso falar sobre isso, mas para isso eu preciso me assumir, né? Assumir o que não adiantava uma bêbada falando uma bêbada também, né? Então eu tive que reconhecer o meu problema. A Fabiana, ela é jornalista e ela tem um site, um blog,
e um vlog. Ela posta vídeos na internet. Eu comecei a gravar o vlog por sugestão de 2 amigos meus de Curitiba que me incentivavam, diziam, você devia gravar vlog e tal. Mas não era uma coisa que eu queria fazer, isso já tem mais de 3 anos, porque eu não consumia esse tipo de material, eu não usava muito o YouTube, então eu não sabia muito como funcionava e ficava pensando, quem é que vai parar para escutar as coisas que eu falo, entendeu? E como eu já trabalhava em televisão, já tinha uma outra faceta minha sendo mostrada, eu também tinha um pouco de medo de me expor. Na realidade, todo jornalista tem um pouco de medo, assim, de, o que vão achar da minha imagem, como vão me julgar. Então, mas aí assim, eu fiz um primeiro, ficou meio assim, e naturalmente os assuntos cristãos são assuntos que fazem parte da minha rotina, fazem parte do meu dia a dia, fazem parte da minha vida. Então, naturalmente, acabou sendo os tópicos dos meus vídeos. Não foi assim, eu não pensei, vou fazer um vlog cristão. Nunca foi isso. Na verdade, eu nem achava que eu ia continuar esse negócio. Na minha cabeça eu ia fazer uns 5 ou 10 vídeos, ia largar lá, ia ver como é que foi. Mas eu gostei, o retorno é muito positivo. Do mesmo jeito que tem muitos haters, tem gente muito carinhosa, você se sente muito útil, sabe? Na internet, no meio de tanta gente maluca. Parece que, assim, algumas pessoas te dão um retorno tão positivo que parece que você faz diferença na vida delas. E isso me motivou a continuar. Pastor, você acha que existem muitos riscos nos meios de comunicação digital que a igreja tem hoje? Riscos, eu vejo oportunidades. Desde que a gente entenda que comunicação é uma ferramenta, não é fonte. E também não é um fim em si só. Então, tudo aquilo que é para ser ferramenta e virar fonte acaba desvirtuando. Isso vale para a comunicação, isso vale para a doutrina, alguma doutrina que se pega como se fosse o master, é só isso, não. O reino de Deus ele é amplo, a missão é ampla, a mensagem de Deus ela é ampla e ela cabe vários tipos de ferramenta. E a comunicação, para o contexto que a gente vive, não é só algo que soma, mas ela é essencial. Qual que é a porcentagem que a gente tem hoje do que a Igreja Casa de Ofertas investido em comunicação digital? Eu não sei te precisar isso daí, eu sei que 2,5% dos dízimos são destinados para a Rede Novo Tempo. Uma grande parte daqueles valores, isso daí hoje compõe os 50% do orçamento geral da rede. Eu não trabalho na Novo Tempo, mas isso é informação aberta ao público e tal, enfim, isso é informação da igreja. E uma grande parte disso daí é investido em comunicação digital, redes sociais, internet, páginas, blogs, canais de vídeos e várias outras ferramentas em destaque que buscam públicos específicos, comunicação direta, comunicação massificada, comunicação segmentada e tudo aquilo que é possível fazer. A gente está aqui com o Felipe Lemos, ele trabalha com assessoria de divulgação da divisão. Como funciona para você controlar, gerenciar algum risco que, através dos meios de comunicação que a gente tem hoje, que podem vir atrapalhar a divulgação do evangelho? Bom, na verdade, a gente orienta, né, as pessoas que querem contribuir com a pregação do evangelho, que divulguem primeiro coisas positivas, né? Que não falem mal, em primeiro lugar, de outras crenças, não falem mal da própria igreja da qual faz parte, né? Então isso é na parte de prevenção, né? A gente procura orientar membros de igreja, pastores, líderes de departamentos. E quando acontece um problema, né? Aí a gente sim começa a tratar com notas explicativas. Às vezes até pode ser necessário colocar uma pessoa para falar, né? E explicar realmente, olha, isso aqui aconteceu dessa maneira, houve um problema e tal, mas a gente está corrigindo. Então a gente tem alguns procedimentos, inclusive a gente fez material escrito, manual de orientação, para que a gente possa, na verdade, orientar e fazer com que as pessoas realmente saibam que elas são parte do negócio, né? O que você coloca, o que um membro de igreja coloca numa rede social, pode afetar a imagem da própria instituição da qual ela faz parte, né? Fabi, agora a gente vai tocar no assunto um pouquinho mais polêmico. Eu queria saber qual a sua opinião sobre as mídias externas à igreja e que fomentam opinião sobre nós sem às vezes saber direito aquilo que a gente prega e acaba criando uma piada ou alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, o CQC, o Zorra Total, situações que a gente já teve. Primeiro lugar, uma mulher descrevendo a mais suprema inspiração do Criador do Universo. Primeiro, vai.
eu gostaria de iniciar, Darleide, falando um pouquinho de como foi que Deus pensou o homem e a mulher, né? De como foi que ele criou, de que, com que carinho Deus formou. E é interessante pensar, eu consigo imaginar Deus pegando o bolinho de barro, sabe? E rolando na mão assim, para formar o pênis do homem, com toda dobrinha, com cada detalhe que ele possui, colocando ali no lugar e colocando uma parte ali no pênis do homem que é exclusivamente para o prazer. Ela está de volta. A mulher que nos mostrou com detalhes como que Deus fez o pênis. Mas hoje ela vai mais além. Ela vai mostrar o que temos que fazer antes e depois do orgasmo. A Kátia, sou cristã e sempre achei que o sexo tem que ser da maneira que Deus se agrada. Mas a pergunta é, orar antes do sexo e depois também? Também. Agradecendo, depois de um orgasmo. Mas, Isabel, deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? Faço. Cara, eu não vejo polêmica nenhuma nisso. Eu acho assim, é muito preciosismo, é se levar a sério demais, achar que vai viver numa bolha e que ninguém vai falar de você. Muito pelo contrário, eu quero mais é que falem de mim. Eu fiz um vídeo sobre masturbação que foi amplamente zoado. Vloggers, outras pessoas usaram, programas de TV a cabo usaram, ridicularizando a minha posição contra a masturbação. Eu vou me ofender? Não, ótimo, divulgue. Eu sou mesmo a favor desses valores cristãos que pregam a pureza, esses são os meus valores. Você quer ridicularizar? O problema é seu e é melhor que eu seja ridicularizado por você, que eu não concordo com as suas ideias, do que você endosse o meu comportamento. Eu acho que é se levar a sério demais, é se achar demais. Não podem zoar com a gente. Por que não podem? Você tá exposto, todo mundo tá te vendo, uma hora sabe, a gente acha que tá muito fechadinho, a gente acha que tá muito na casinha. Gente, o mundo da internet, com a exposição que a gente tem online, ninguém está fechado em si mesmo. Um vídeo que você faz de sexo com seu namorado, com seu marido e grava, foi parar numa tela, pode ir para qualquer lugar. Então, assim, é muita pretensão achar que a gente vai fazer programas públicos que atraiam pessoas, ou mesmo na televisão, e não vão ser vistos e não vão ser ridicularizados. As pessoas não têm que concordar com a gente, elas não vão mesmo concordar com a gente em muitos aspectos. Digo mais, vai piorar, porque no final a gente sabe que um pequeno povo que não quer se juntar com todo mundo vai ser perseguido. Então, assim, eu acho ridículo fazer drama disso, assim. Eu acho muito... Com igrejas há muitos problemas, né? Geralmente, muitos meios de comunicação ridicularizam e a gente não pode puxar tudo para o nosso lado. A gente procura orientar que os membros e que as pessoas que estão nas redes sociais não fiquem falando mal do programa ou dos veículos de comunicação. Isso não resolve nada. Acaba chamando até mais atenção. Claro, piada ou você ri ou você não acha graça. Quer dizer, ficar falando mal de piada é a mesma coisa que enxugar gelo, né? Não resolve nada, não vai terminar nunca. Então a gente procura o quê? Avaliar. Claro que se é uma coisa que é muito negativa, sistemática, está prejudicando realmente, está criando uma imagem distorcida da realidade, a gente tem meios de entrar em contato com a produção do programa, explicar que não está ficando legal aquilo ali, que não revela a realidade. Em alguns casos, se for mais urgente ainda, coisa mais grave, pode até se tomar medidas legais para conseguir resguardar a imagem. Mas normalmente a gente procura o quê? Avaliar bem, orientar as pessoas a não falarem mal e ficar monitorando. E às vezes a gente deixa simplesmente passar. A piada passa, acabou, ninguém morreu, ninguém mais lembra e acabou. Se você ficar valorizando muito, você está dizendo, poxa, olha ali, tô chateado, tô preocupado. Acaba chamando mais atenção, e às vezes deixa permanente. E o pessoal tem a tendência de fazer a piada, continuar fazendo a piada, porque está dando certo, né? Então, às vezes a melhor estratégia é ficar quieto, né? Bom, Fabi, hoje em dia todo mundo, todas as classes sociais, todas as pessoas, desde as crianças até as mais idosas, têm acesso à internet. Qual a dica que você dá para essas vários tipos de pessoas que tentam acertar, acertam e erram? Mas eu queria que você desse uma dica para tentar acertar mais do que errar. A primeira, vá e faça. Porque a internet é um reflexo do mundo real. Então, se você descobriu na internet, nos meios digitais, uma possibilidade de falar de Jesus, vá e faça. Segundo, se informe, estude. Só porque você quer aparecer na telinha dos outros, não significa que você está preparado para fazer isso. Estude a Bíblia. Se você vai representar a Deus, então represente o bem. Terceiro,
quem converte é o Espírito Santo, não é você. Não se ache na pretensão de que porque você está fazendo um canal, de que você tem que converter todo mundo, de que você é santo, está levando... Não é isso. O Espírito Santo é quem vai agir. Você tem o dever de ir e pregar. O Espírito Santo vai fazer o resto. Fabi, agradeço muito a sua disposição. Sei que aí a gente está algumas horas adiante para você já é uma boa semana, então obrigada pela participação. A gente espera ter você fisicamente o mais rápido possível aqui com a gente. Eu vou mesmo, só me convidar que eu sou facinha, gente. Obrigada pelo convite, parabéns pelo programa, por estarem discutindo isso. Tem uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa igreja e que às vezes eu lamento quando isso não acontece com mais frequência, é que nós somos um modelo educacional, de reflexão, nós discutimos, nós pensamos e buscamos isso. Se você é um jovem adventista, antes de tudo você é um jovem de uma igreja que ensina. Então, assim, parabéns por estarem conversando sobre esses assuntos digitais, sobre essas coisas que nos cercam, que é o nosso ambiente agora. E isso é fato. Isso aí. No programa de hoje, nós vimos a importância do trabalho da igreja nas mídias sociais e como isso afeta todas as pessoas que alcançamos ao redor do mundo. Afinal, nós não sabemos quem estamos alcançando e como. Nós, que representamos a igreja, temos um papel muito importante de sermos cristãos em todas as situações do dia a dia, inclusive naquilo que postamos na internet. E isso é fato.